que você feche seus olhos neste momento. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está presente aqui neste lugar. Eleva os teus pensamentos aos céus. Meu Deus, nós estamos aqui reunidos, meu Pai, para glorificar o teu santo nome, para adorar, meu Deus, a tua presença, Senhor. E pedimos a ti, meu Deus, que o teu Santo Espírito nos guie, meu Pai. Nos coloca, meu Deus, diante da tua presença, como verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, meu Pai. Meu Deus, venha curar os nossos ouvidos, venha curar, meu Deus, os nossos olhos, o nosso coração. Sara, meu Deus, o nosso corpo físico, sara, Senhor, a nossa vida espiritual, meu Pai. Mesmo, meu Deus, vivendo dias difíceis, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor ainda é o mesmo. Que o Senhor não tem mudado, meu Pai, a nosso respeito. E o Senhor nos convida, meu Deus, a sonhar os teus sonhos. E é por isso, meu Pai, que nós estamos aqui nesta noite, congregados, meu Deus, para ouvir a tua palavra e aquilo que o Senhor vai nos alimentar nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, alcança, meu Deus, aquelas vidas que estão em casa, aquelas vidas, meu Deus, que estão nos hospitais, aquelas que estão trabalhando, aquelas, meu Deus, que estão em todos os lugares, meu Pai. Porque o Senhor é presente, meu Deus. E nós cremos, meu Pai, na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Posso sentar por um momento? Amados, a palavra de Deus, ela diz que maldito o homem que confia no homem. E muitas vezes nós temos nos conduzido pelo nosso próprio entendimento, nós temos nos levado a caminhar simplesmente por aquilo que nós entendemos. Esquecemos que Deus ainda é Deus, que Deus ainda está no comando, que Deus ainda está no controle, que Deus ainda, Ele é o Todo-Poderoso. E diante de tanta situação que nós estamos enfrentando, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, as pessoas ficaram com medo, ficaram atormentadas, e muitas delas esqueceram que Deus é Deus. E Deus, Ele só pede algo para nós, uma coisa, que nós venhamos a viver de fé. De nós cremos que Ele ainda é Deus, que Ele ainda está no controle. Eu quero que você guarde a palavra de Deus no teu coração. Eu quero que você viva a vontade de Deus. Eu quero que você, meu amado, minha amada, use a tua fé para enfrentar as dificuldades que estão aparecendo, aquelas que estão se colocando, se fazendo barreira diante da nossa vida, nos colocando aí numa situação difícil. Mas olha para o alto. A Bíblia diz que nós temos que buscar o que vem do alto, não aquilo que é terreno. Não se deixe levar, meu amado, minha amada, pela sabedoria humana, pelo entendimento humano. Mas se volta para o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele ainda está de braços abertos. Ele ainda está aguardando a tua vida e a minha vida. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, venha falar aos nossos corações, que nós estejamos receptíveis pelas palavras de Deus. Eu quero que você comigo abra a tua Bíblia no livro de Efésios agora, no capítulo 6. No livro de Efésios, no capítulo 6. Capítulo 6, no versículo 10. Efésios 6, 10. A palavra de Deus diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. De novo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, muitos de nós temos caminhado com nossos próprios pensamentos, com o nosso próprio entendimento,
E muitas vezes não percebemos o que o apóstolo Paulo está falando conosco, através da palavra que ele deixou escrita. Quando nós olhamos para o início deste capítulo, ele está nos exortando a respeito da obediência dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos pais também respeitar o espaço dos filhos, também dos seus senhores com os seus empregados e dos empregados com os seus senhores. Mas logo abaixo, ele vem nos exortar, trazendo ao nosso entendimento quem são os nossos verdadeiros inimigos. Quem é que nós temos que enfrentar? Qual é a nossa dificuldade aí, irmãos? E ele já deixa bem claro que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, a minha sabedoria humana, o meu entendimento, a minha força física não vai resolver o problema. Eu não vou conseguir vencer esse inimigo que é invisível. Mas quando eu me alio ao Senhor, quando eu faço uma aliança com Deus, quando eu me converto ao Senhor e me comprometo a viver a Tua palavra, Deus se forma um escudo à minha volta, Ele me guarda, Ele me protege, Ele me liberta de tudo isso que está acontecendo e me faz enxergar o alvo, para onde eu tenho que caminhar. E muitos dos nossos irmãos estão enfrentando dificuldade por causa das enfermidades, por causa do problema econômico, entre outras situações que estão acontecendo hoje, e tem se afastado de Deus, e tem esquecido que Deus ainda é o mesmo, que nós temos que todo dia nos fortalecer nele, é buscar na presença dele, é viver aquilo que ele tem nos exortados a viver. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem disso, porque o apóstolo Paulo enfrentou grandes dificuldades, mas em todo tempo ele se fortalecia no Senhor, ele se apegava na força e no poder do nosso Deus. Nos apeguemos ao Senhor. E nós somos colocados diariamente diante das provações e das tentações. Sabe, irmãos, as provações, elas vêm para que eu e você venhamos a crescer na graça de Deus, venhamos a crescer como pessoas do céu, como filhos de Deus. E nós temos pecado diante das provações, porque a nossa língua muitas vezes fala aquilo que não deveríamos falar, por não entender que Deus está nos moldando, por não entender que Deus está falando conosco. Olha, é o momento de você crescer, é o momento de você resistir, é o momento de você trabalhar, porque as provações vêm forjar o teu caráter, as provações vêm nos dar força, irmãos, e quando nos fortalecemos na força e no poder do nosso Deus, Deus ele vem lutar por nós, Deus ele vem nos dar a vitória, Deus vem nos dar, irmãos, uma saída diante de tantas adversidades. E quantas provações, e quanto, irmãos, as tentações. As tentações, irmãos, é para que eu e você não venhamos a nos desviar das coisas de Deus, do caminho de Deus, não venhamos a cair nas mentiras, nos enganos do diabo. Nós temos que permanecer, nós temos que manter a nossa fé. Deus, Ele nos incentiva a usar a nossa fé. Deus, Ele nos incentiva, irmãos, que nós venhamos a viver o sobrenatural dEle. É sair da nossa realidade física, da nossa realidade cotidiana, e viver um momento, irmãos, extraordinário na presença dEle. Quando Jesus estava sendo tentado lá naquele deserto, Ele não quis nem ouvir as propostas do diabo, simplesmente ele lançava a palavra de Deus contra o diabo, até que o diabo já não resistia mais, porque Jesus estava preparado. Jesus não estava usando a força humana para vencer as tentações, Jesus estava usando a força e o poder de Deus para derrotar o diabo. Não podemos confiar na nossa própria capacidade, irmãos. Nós temos a nossa capacidade de viver como humanos, mas a nossa capacidade de enfrentar espíritos, enfrentar legiões, enfrentar, como diz o apóstolo Paulo, as potestades, os principados,
nós não temos capacidade para isso. Nós temos que buscar o poder de Deus para as nossas vidas, para que nós venhamos a vencer, para que nós venhamos a resistir. O apóstolo Paulo, ele é muito bem claro na tua palavra, que nós temos que deixar, irmãos, Deus agir na nossa vida. Jesus, algumas vezes diz que nós temos que ser como crianças, inocentes e confiantes, porque quando nós agimos como crianças, nós confiamos em Deus, e Deus vem e opera um milagre na nossa vida. E nós precisamos também viver na dimensão de Deus, onde tudo já foi consumado, onde Jesus já venceu os obstáculos da nossa vida, onde Jesus já conquistou aquilo que nós precisamos conquistar. E é através da fé, irmãos, que nós vamos vencer. É através da fé que nós vamos alcançar o milagre de Deus. Eu vou citar 2 exemplos da Bíblia agora. Eu quero que você vá comigo lá em Crônicas, 2 Crônicas. Abra comigo lá. Segunda Crônicas, no capítulo 14. Segunda Crônicas, no capítulo 14. A Bíblia vai falar a respeito de um rei chamado Asa, da descendência de Davi. E a Bíblia diz no versículo 2: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Sabe, irmãos, muitos de nós, quando nos convertemos ao Senhor Jesus, nós começamos a fazer a vontade do Pai, nós começamos a agir de maneira correta, de maneira justa, de maneira digna de ser um vaso de honra. Nós começamos a pregar a palavra para pessoas da nossa família, dos nossos colegas de trabalho. Começamos, irmãos, a viver uma nova história na nossa vida. E os milagres começam a acontecer. Os milagres começam a acontecer porque os nossos olhos contemplam isso, porque nós estamos vivendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que é reto, aquilo que é justo. E quando nós discorremos na palavra de Deus, irmãos, nós vamos ver que o rei Asa, ele começa a vencer os seus inimigos. A Bíblia diz que ele vence reis, ele vence guerras, ele começa a quebrar o poder da idolatria lá no reinado, ele começa a trabalhar para o reino de Deus. Ele começa a mudar a história do povo de Judá, fazendo o milagre acontecer no meio daquele povo que já estava perdidos por causa de outros reis que antecederam ele. E ele tinha uma mentalidade diferente desses outros reis, porque ele trabalhou fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia deixa bem clara, como nós lemos no versículo 2: E ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Mas no decorrer dos dias, irmãos, as situações começam a apertar, a vida começa a se tornar uma vida de rotina. O meu período de oração já não é mais um período agradável. O meu momento de intimidade com Deus já não é mais um momento de intimidade, mas começa a se tornar um peso, começa a se tornar, irmãos, um momento de obrigação. Já não é mais um prazer estar na presença de Deus. Sabe, de ver milagres acontecendo, de ver pessoas se convertendo, eu já começo a me convencer que eu estou fazendo aquilo. Eu já começo a sair da presença de Deus e começo a dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E começo a deixar Deus de lado. E começo a me afastar de Deus. O meu tempo com Deus já não é o mesmo tempo que eu tinha antes. Eu começo a viver humanamente. O Espírito e verdade na adoração já não faz muito mais sentido na minha vida. E o rei Asa começou a pensar assim. E o rei Asa começou a viver desta maneira. Vá comigo no capítulo 16. No capítulo 16, no versículo 1,
A Bíblia diz assim: no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai, e eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que te retires de sobre mim. Irmãos, e muitas vezes nós temos agido da mesma maneira que o rei Asa agiu. Começamos a nos aliar com pessoas que não fazem parte mais do reino de Deus. Começamos a nos aliar com pessoas que blasfemam o nome do Senhor. Começamos a sentar nas rodas dos escarnecedores. E não prestamos atenção nisso, irmãos, porque nós estamos confiantes que Deus está conosco ainda. É uma estratégia que o inimigo usa para nos derrubar. O diabo não quer nos destruir de uma vez só, mas ele vai minando o nosso coração, ele vai minando a nossa mente, a nossa visão já não é mais a mesma, o nosso entendimento já não é mais o mesmo. Deus já não é mais um Deus de perto, mas ele se torna um Deus distante de nós. E começamos a fazer a vontade do diabo, achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Isso é desobediência. Isso é desobediência. E Deus, Ele não se agrada de desobediente. Nós começamos a esquecer que Deus é Deus. E começamos a agir do nosso jeito. Eu vou resolver do meu jeito. Porque Deus não resolve. Nós esquecemos que Deus tem o seu tempo. Deus, Ele tem o seu tempo para agir sobre as nossas vidas. E nós não queremos esperar o tempo de Deus, mas queremos fazer acontecer aqui e agora. E é por isso que nos afastamos de Deus, irmãos. Deus, Ele quer tratar o nosso coração, Deus quer falar conosco, Deus quer ter uma intimidade conosco, falar face a face. Assim como Ele falou com Moisés naquele monte. Mas nós não temos tempo. O nosso dia é corrido. E nos afastamos de Deus. No versículo 7, capítulo 16, no versículo 7, a palavra diz assim: naquele mesmo tempo, veio Anani, o vidente, ou profeta em algumas traduções, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Sabe, amados, nós perdemos bênçãos pela nossa ignorância, pela nossa falta de paciência, pela nossa falta de confiança em Deus. Aonde está a nossa fé? Aonde está andar na força e no poder do nosso Deus? Aonde está? Deixamos passar, irmãos. Deixamos passar. Começamos a andar em desobediência. Eu já não confio mais na direção do pastor, eu já não confio mais na direção da palavra de Deus. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero, fazendo aquilo que é certo do meu jeito. A palavra de Deus se torna apenas um livro comum. E aí eu começo a me afastar de Deus. E Deus manda mensagens. Deus manda me avisar: volta. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta a confiar no Senhor do mesmo jeito que você confiava. Anda na presença do teu Deus. Não se desvie da presença de Deus. Porque o tempo de Deus é diferente do teu tempo. Se você imagina uma vitória pequena, Deus tem uma grande vitória para você. Volta para o Senhor. Não desvie o teu caminho, não. Irmãos, e dentro dessa desobediência, e nós vamos vendo no decorrer da palavra de Deus, que depois que
profeta avisa o rei o que estava acontecendo. A Bíblia diz que foi gerada uma doença nele. Aquele que começou como fazendo aquilo que era reto, aquilo que era bom diante de Deus, hoje está doente por causa de uma desobediência, está enfermo. Só que a Bíblia diz que ele foi tão arrogante, que ele pegou o vidente de Deus e lançou no cárcere. Ele não quis ouvir a voz de Deus, e muitos de nós também não queremos ouvir a voz de Deus, porque sair do lugar aonde nós estamos é dolorido, reconhecer o nosso pecado é ruim. Não queremos reconhecer porque traz vergonha para nós, traz vergonha reconhecer que eu pisei na bola com Deus, que eu falhei. Mas se nós confessarmos o nosso pecado a Deus, e não encobrir a nossa transgressão, Deus é fiel e justo, irmão, para nos abençoar. Nós temos que reconhecer que Deus é Deus. Para Deus não tem dificuldade, para Deus não tem barreira, para Deus não tem impedimento. E o Espírito Santo me traz à memória quando Moisés, juntamente com teu filho, subindo aquele morro, aonde o anjo diz que tinha que entregar a ele sobre um altar. E ali Moisés começa a caminhar, e ali prepara aquele altar, prepara a lenha, e o filho pergunta: meu pai, aonde está a oferta? Aonde está a oferta, meu pai? E ali Abraão, ele profetiza: Deus proverá. Deus proverá. Irmãos, a situação de Abraão não é diferente da nossa hoje não. Abraão estava vivendo um momento muito triste na vida dele, porque o filho que Deus tinha dado a ele, Deus queria retirar dele. Mas Deus não queria retirar dele, Deus estava provando o coração dele, assim como está provando o nosso coração hoje. E quando Abraão coloca o seu filho sobre aquele altar e levanta a sua mão para fazer o sacrifício, eis que uma voz surge: Moisés, que está fazendo? Não faça isso, Moisés. Moisés de novo, né? Perdão, irmãos. Abraão, não faça isso, Abraão. E Abraão, ali olha do lado, a oferta estava ali, irmãos. Sabe, nós estamos passando por uma dificuldade tão grande, e muitos têm se desviado, muitos têm esquecido do caminho de Deus, e Deus está falando assim: olha, mantenha a sua fé, que a oferta está ali, ó. O sacrifício está ali, ó. O que me agrada está ali, ó. O que me agrada está ali. Mantenha a sua fé, mantenha a sua linha. A tua oferta está ali, ó. Ali, ó. O que você vai entregar é aquilo ali, ó. E eu vou sarar a tua vida, eu vou sarar a tua terra, eu vou sarar a tua família, eu vou sarar todo mundo. Eu vou te abençoar. Mantenha a sua fé. Mas nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos agir do nosso jeito. Sabe, irmãos, o Espírito Santo coloca no meu coração que em vários salmos, quando nós lemos, o escritor diz assim, ó, que Deus é o meu escudo, Deus é aquele que me protege, Deus, Ele é a minha força. E muitas vezes nós não queremos ouvir, irmãos, não queremos andar em obediência, mas queremos fazer aquilo que nos agrada. E a palavra de Deus diz que Deus é socorro presente na hora da angústia. Que Deus é o socorro presente na hora da angústia. Mas primeiramente nós precisamos nos fortalecer na sua força e no seu poder. Irmãos, firma os teus olhos para o alvo, que é Cristo. Esqueça as ondas que estão batendo no barco. Esqueça, irmãos, os discípulos dentro do barco falando: sai daí, você vai morrer, você vai se afogar. Não, mas Jesus está ali. Se Ele é Jesus, eu vou caminhar até Ele. Caminhe até Ele, irmãos. Não dê atenção naquilo que está acontecendo à sua volta, não. Confia no Senhor, guarda o teu coração. Viva o poder de Deus. Porque Deus é fiel e justo, irmãos, para suprir a tua necessidade. Para suprir a tua necessidade. Eu quero que você vá comigo agora, em Crônicas, no capítulo 29.
Crônicas, no capítulo 29, no versículo 2, a palavra diz assim, Crônicas, no capítulo 29, a palavra diz que Ezequias começou a reinar, e diz lá, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Era um outro rei, irmãos, da mesma linhagem, da mesma descendência, que estava reinando, começando a reinar no mesmo território, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades que o rei Asa havia reinado. E ele começa a reinar ali, ele começa a trabalhar, irmãos. E a Bíblia diz que a primeira atitude dele foi purificar os levitas e os sacerdotes. Ele começa a trazer uma mudança para o reinado de Judá. Aquilo que foi instituído há muitos anos atrás, que haviam se esquecido, ele começa a restabelecer. Ele começa a restabelecer o culto a Deus. Ele começa a celebrar a Páscoa. Ele convida todo o povo para celebrar a Páscoa. Irmãos, um judeu esquecer da Páscoa, um judeu esquecer a Páscoa é um pecado terrível, porque isto mostra uma aliança tremenda que Deus fez com aquele povo quando estava escravo ali. Começaram a viver a vida de qualquer maneira, mas esse rei, o rei Ezequias, ele institui a Páscoa e põe em ordem as cerimônias no templo de Deus. Este homem começa a trabalhar de maneira extraordinária, começa a confiar em Deus, a confiar na sua força e no seu poder, a se fortalecer em Deus. Da mesma maneira que veio as provações para o rei Asa, que vem sobre as nossas vidas, também veio sobre a vida dele, sobre o reinado dele. E o rei Ezequias, vá para o capítulo 32 de Crônicas, 2 Crônicas 32, sobe um rei, Senaqueribe, contra o rei de Judá, contra Ezequias e todo aquele povo. Irmãos, primeira atitude que este homem toma, versículo 7, ele diz, 32, 7, ele diz, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que com ele está, porque há um maior conosco, do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Nós temos que confiar em Deus. Aquilo que está sendo ministrado ao nosso coração, nós temos que manter a nossa fé. Nós temos que guardar o nosso coração e crer que não há vírus, não há nenhum tumor, não há nada que possa impedir Deus de agir, porque há poder no nome de Jesus para destruir tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, e quando a coisa apertou, no versículo 20, o rei Ezequias apresenta diante de Deus a causa dele. Versículo 20, 2 Crônicas 32, 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Sabe, irmãos, quando nós confiamos no Senhor, esse mesmo tentador que está tentando tirar você da presença de Deus, ele vai retornar com a cara em terra, ele vai se retornar com vergonha, porque a Bíblia diz, sujeitai-vos pois a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sabe, nós temos que resistir às provações, nós temos que resistir às tentações, nós temos que manter a nossa postura de fé,
porque Deus, Ele nos dá a vitória, Deus nos dá a conquista, Deus, Ele trabalha em nosso favor. Nós precisamos manter a nossa fé. Guarda o teu coração, guarda aquilo que Deus tem trazido ao teu entendimento, porque a vitória é sua, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Eu quero que você guarde o teu coração, eu quero que você viva na presença de Deus. E também quero que você que está aqui se coloque de pé. Você que está na sua casa, no seu trabalho, se você não tem como ficar de pé, eu quero que você feche os teus olhos por um momento e coloque diante de Deus a tua vida. Coloque diante de Deus aquilo que o Espírito Santo está colocando no teu coração agora. Sabemos que a nossa natureza ela é fraca, a nossa natureza ela é falha, mas quando nós nos aliamos ao Senhor, Deus Ele nos dá força extraordinária para que nós venhamos a quebrar as barreiras, quebrar as dificuldades, para que nós venhamos a vencer todos os obstáculos que o inimigo tem colocado diante de nós. Amém, Jesus. Feche teus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças, meu Deus, pela tua palavra. Queremos, meu Deus, te louvar, porque o Senhor é bom, meu Deus, e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Sabemos, meu Deus, que a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, meu Pai, nos rendendo aos teus pés, meu Pai. Meu Deus, nos fortalecendo no teu poder, meu Pai. Nos fortalecendo, meu Deus, no teu poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, meu Deus. Meu Deus, nos dê sabedoria para andar na tua palavra. Nos dê sabedoria, meu Deus, para rejeitar as coisas deste mundo. Para vivermos, meu Deus, somente para ti, ó Pai. Assim como o rei Ezequias, meu Pai, olhando aquele inumerável número de soldados à sua porta, querendo, meu Deus, ali destruir o teu povo com ameaças, meu Pai. Mas o Senhor é fiel, meu Deus, e destruiu, meu Pai, todo aquele exército, dando a vitória ao teu servo. E nesta noite, meu Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa dificuldade, meu Deus, a nossa luta. Colocamos diante do Senhor, meu Pai, o cenário que nós estamos vivendo hoje. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, crendo, meu Deus, na vitória, crendo, meu Deus, na conquista do teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, porque nós cremos na palavra do Senhor Jesus, que diz que tudo já foi consumado, para a glória, meu Deus, para o louvor do teu santo nome. Nos transborda, Espírito Santo, do poder, nos transforma, Espírito Santo, da força do nosso Deus, porque nós estamos aqui fisicamente, mas dentro de nós há uma força, há um poder no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Meu Deus, fortalece este homem, fortalece esta mulher, meu Pai. Eu não sei, meu Deus, qual é a dificuldade deles, meu Pai. Mas o Senhor conhece a cada coração e sabe, meu Deus, a necessidade do teu povo. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aqueles, meu Deus, que estão pensando em desistir, aqueles, meu Deus, que estão olhando para a dificuldade e não vendo saída, meu Pai, que o Senhor agora, com a tua graça, com a luz do Senhor, meu Pai, ilumina, meu Deus, aqueles corações agora, dizendo, meu Deus, que o Senhor ainda está com eles, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E nós, meu Pai, e nós declaramos assim como o teu servo, meu Pai, declarou: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, porque o Senhor é fiel para conosco. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, a ti, ó Deus, seja honra, seja glória, o poder para todos sempre. Aleluias. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão
esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o